Chegamos para mais um momento de sabedoria. Bora meditar na palavra? Um bom dia, meu irmão, a paz do Senhor, chegando aqui para mais um momento de sabedoria. E para o nosso momento de sabedoria de hoje, eu quero convidar você a ler um texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, que, e versículo 4, que diz assim: E ele foi ao deserto, caminho de um dia. Caminho de um dia quer dizer de 30 a 40 quilômetros. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Essa passagem ela se refere a quando o profeta Elias, após entregar algumas profecias e fazer feitos notórios no seio de Israel ali, desafiando o poder que havia na época, que era poder humano, obviamente, que era o rei Acabe, influenciado por sua mulher, que era uma sacerdotisa pagã, por nome de Jezabel. E essa, por sua vez, falou assim: ó, você matou os profetas de Baal, certo? Você matou os profetas de Acera. Então amanhã eu vou fazer que você igual você fez com eles. Você arrancou a cabeça deles, eu vou arrancar a sua. E, curiosamente, Elias temeu e fugiu. Porque, raciocina comigo, se um dia antes ele havia enfrentado 850 homens, que eram 400 profetas de Baal, mas 450 de Acerá. Por que ele estava com medo de uma mulher? Porque o que Elias estava sofrendo ali naquele momento não era o medo de entrar em confronto físico, não era o medo de desembanhar a sua espada e ir para cima daquela mulher e arrancar a cabeça dela da mesma forma que ele fez com aqueles falsos profetas. O que Elias estava sentindo ali era um cansaço ministerial, é de mostrar a verdade, de pregar o evangelho, de se sacrificar literalmente, de padecer literalmente por defender a verdade na qual ele acreditava. E ele era todo santo dia. Ele era ali constantemente atacado. Ele era mal visto. Ele era indesejado. Ele era rejeitado. Ele estava respondendo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava buscando honrar a sua missão. Ele só queria que aquele povo tivesse comunhão com Deus, que aquele povo entendesse que não há outro senão o Senhor. E o que, que ele recebe em troca? Ataque, perseguição, rejeição. Então ele cansa, ele cansa. E vai se esconder. Só que quando ele estava cumprindo o seu chamado, quando ele estava ali cuidando dos assuntos do seu Senhor, Deus estava contemplando a caminhada, Deus estava contemplando ali a fidelidade dele, as intenções do seu coração. Porque assim, hoje, às vezes, essa questão de fidelidade ela é muito questionável. Às vezes, as pessoas associam a fidelidade com o serviço, com o estar presente nos cultos, com realizar tarefas. E a fidelidade, ela vai um pouco além de ser assíduo em um ministério ou em um cargo eclesiástico. Eu, particularmente, com uma visão bíblica, com o mínimo conhecimento do Senhor que eu tenho, atribuo a fidelidade à intenção do seu coração. Você prega, seja um grande pregador, ou seja um pregador intermediário, ou seja um pregador completamente dependente da graça de Deus, porque não teve oportunidade de estudar, de ser do quê. Mas você faz aquilo verdadeiramente como serviço e amor ao Senhor? Você ministra louvor, seja um exímio instrumentista, dominando técnicas vocais, ou seja um cantor de chuveiro, mas você faz isso com o coração íntegro, completo, entregue, na intenção de louvar e agradar a Deus? Sabe, não importa. Você passa o paninho na cadeira lá na igreja, lá, qualquer coisa.
Você serve na sua casa como marido, como esposa, como filho. O que tem no seu coração? O seu coração tem o desejo de fazer isso porque Deus te deu a vida? Deus te deu a salvação? Porque Deus é Deus? É grato o seu coração? Você entende? Para mim, de acordo com a visão panorâmica que o Senhor me entregou pela sua misericórdia da Bíblia Sagrada, eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu sirvo por quê? É porque eu quero confrontar? É porque eu quero impor a minha visão? Ou é porque eu quero defender o evangelho? Ou é porque eu estou preocupado que Deus tem algo mais a derramar, algo mais a fazer, algo mais a mostrar para a humanidade do modo geral, para o homem do modo geral? E as pessoas às vezes estão tão anestesiadas com rede social, com trabalho, com casa, com família, com os afazeres do dia a dia, que elas já não conseguem perceber as entrelinhas. Elias, talvez ele estivesse com essa mesma indagação. Eu estou aqui mostrando para vocês que existe um Deus no céu, que ele nos escolheu como seu povo. Ele quer ser o nosso Senhor. E vocês estão adorando Baal. E vocês estão buscando outros deuses que não podem salvar. E vocês estão se comportando de uma forma que é incondizente com aquela que Deus tem proposto para mim e para você, que não é a que Deus estabeleceu. Eu não aguento isso aqui mais, não. Eu cansei, eu prefiro morrer. Quer saber? Eu não aguento mais. Eu prefiro morrer. E Deus, vendo essa sinceridade que eu acabei de falar no coração de Elias, Elias não queria ser pastor de 10 igrejas. Elias não queria crescer na convenção. Elias não estava preocupado em receber a gordura das ovelhas. Elias não tinha nenhuma dessas preocupações, até porque quando ele entregou a primeira profecia de que não haveria chuva, Deus falou assim: ó, vai se esconder no ribeiro de Querite, eu vou te sustentar. E Deus sustentou Elias ali com carne, com água, não, não faltou nada para Elias. Então, assim, essa não era a preocupação de Elias. A preocupação de Elias aqui, nesse momento, era de servir e cumprir o seu chamado, de fazer a vontade de Deus, de agradar aquele que o havia chamado. E como houve tamanha rejeição, e Deus entendendo, como o próprio salmista diz, conhecendo a estrutura de Elias, conhecendo a minha estrutura, conhecendo a sua estrutura, e sabemos que eu, que você, que Elias, somos pó, farinha do mesmo saco, ele veio ao encontro de Elias. Ele veio trazer socorro. Ele veio trazer a provisão. E qual foi a conversa que ele teve com Elias? Ó, Elias, eu sei que você está triste, eu sei que você está cansado, eu sei que você está frustrado, eu sei que você está desmotivado, mas tá aqui, ó. Aqui tem pão para você e aqui tem água para você, porque não acabou. Levanta, come e bebe, porque muito comprido será o caminho ainda, Elias. Você ainda tem que pregar, você ainda tem que cantar, você ainda tem que evangelizar, você ainda tem que expulsar demônio, você ainda tem que curar enfermo, você ainda tem que servir. Sabe? E por mais difícil que seja em momentos da nossa caminhada, eu acho que essa deve ser a minha visão, essa deve ser a sua visão. Não é de pendurar a chuteira, não é de se sentar aqui debaixo de um zimbro, como diz o versículo 5 aqui, ó, e pedir a morte. Ah, Deus me leva. Se você tem essa vontade, eu te compreendo. E entendo perfeitamente que inúmeras vezes na nossa caminhada, essa é a vontade que a gente tem de abandonar tudo, de chutar o balde. Mas da mesma forma que você teve um coração fiel em cumprir a verdade do Senhor, a vontade do Senhor, disseminar o evangelho, fazer a obra por causa que foi ele que te chamou e não foi um homem. Você tem que ter essa verdade no seu coração também. Que você ainda precisa comer e beber, porque não acabou. Ainda não chegou o fim a sua caminhada. Eu quero deixar esse momento de sabedoria aqui nessa manhã para você que se encontra cansado com lutas da vida. Para você que se encontra enfrentando situações que você considera injustas, que você gostaria de fazer alguma coisa para mudar, mas não tem poder para mudar. Saiba que o Senhor está te vendo nesse momento da mesma forma que ele estava vendo o profeta Elias. Saiba que Deus envia ainda hoje pão fresquinho do céu, e talvez seja esse do dia de hoje para você. Se alimente, hidrate-se, porque ainda tem uma longa caminhada. E quando o profeta ouviu, comeu e bebeu,
caminhou 40 dias e 40 noites com uma refeição. Atravesse o deserto, vá até Horebe, vá até o monte de Deus, porque do outro lado, o Senhor tem vitória para você. Amém? Esse foi o nosso momento de sabedoria. Um bom dia. Paz do Senhor.